Oi pessoal, tudo bom com vocês? Nessa aula prática nós vamos fazer desenhos científicos, ok? Vamos começar aqui fazendo um desenho científico de uma célula eucarionte e depois nós vamos fazer um desenho da célula procarionte, ok? Então, primeiramente, o que é um desenho científico? Um desenho científico ou então ilustração científica nada mais é do que um domínio gráfico, né? Um desenho ou uma atividade, enfim, que vai conciliar a ciência e a arte. A ilustração científica ela é uma ferramenta bastante útil e bastante confiável no processo de ensino-aprendizagem e também de investigação científica. Né? Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E no caso da ilustração científica, um desenho de estudo, né? No mundo da ciência, o importante é transmitir a informação de uma forma bem clara e da mais diversa possível. E uma das formas pelo qual nós transpassamos o conhecimento científico seria através das ilustrações, dos desenhos. Existem dois tipos de desenho científico, o desenho técnico e o desenho didático, né, que é o que nós estamos fazendo agora, tá? Para o nosso desenho didático, eu estou utilizando aqui o pastel oleoso, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de material que vocês tiverem em casa, pode ser com lápis de cor, pode ser com giz de cera, tinta guache, aquarela. E se vocês tiverem conhecimento um pouquinho mais abrangente de luz e sombra, vocês podem também utilizar o lápis grafite. É recomendável que nós utilizemos uma folha branca, mas se vocês não tiverem folha branca em casa, vocês podem utilizar a folha do caderno mesmo, né? Então, nós estamos falando dos tipos de... Eu vou desenhando aqui e vou explicando para vocês, tá? Eu não vou parar, não. Os tipos de ilustração científica. Então, as ilustrações científicas, elas podem ser de dois tipos, a técnica e a didática. Qual é a diferença entre as duas? Geralmente, a ilustração técnica é aquela que é utilizada em pesquisas científicas, no meio acadêmico. Esse tipo de ilustração é uma ilustração mais sucinta. Na verdade é uma ilustração bastante detalhada, são desenhos feitos de observação, geralmente feitos em lugares no qual o cientista não pode acessar uma máquina fotográfica, ou ele não tem disponível uma máquina fotográfica, ou então em algum lugar que ele não pode estar utilizando máquinas fotográficas. Existem algumas tribos, alguns locais, né, alguns povos e algumas culturas que não permite que o cientista entre nesse ambiente portando objetos tecnológicos. Então, nesse caso, o cientista ele vai se usufruir da técnica do desenho, ele vai desenhar aquilo que ele está observando para depois colocar no relatório dele, na pesquisa dele, ok? E geralmente esses desenhos, eles são bem... Ao mesmo tempo que eles são detalhados, eles são também bem simples, né? Porque não é utilizado cores no desenho técnico, geralmente é utilizado uma caneta nanquim preta ou então lápis grafite. Já o desenho didático, ele é um desenho que além de estilizado, ele mostra também alguns detalhes básicos. Ele não é um desenho extremamente realista. Ele é um desenho que tem a finalidade de transmitir uma informação. Os desenhos que vocês têm no livro didático de vocês são desenhos científicos do tipo didático, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, no desenho didático é muito importante que ele seja bem colorido, a fim de destacar bastante os detalhes do desenho, as estruturas básicas que você quer demonstrar no desenho. Nesse caso aqui, pessoal, nós estamos fazendo um desenho didático de uma célula eucarionte. Se nós estivéssemos em aula presencial, esta aula ela seria feita no laboratório, nós iríamos observar as células no microscópio e em seguida fazer o desenho. Como não é possível, nós estarmos no momento no laboratório, então eu disponibilizei aqui uma foto para vocês da célula da mucosa bucal, que é um exemplo de célula eucarionte. Então nós estamos usando aqui o exemplo da mucosa bucal, que é uma célula humana, que é tipo de uma célula animal, Nós seres humanos somos animais.
e estamos aqui fazendo desenho de observação do tipo didático. Eu estou dando aqui um exemplo para vocês, né, usando cores fantasia, porque as células, elas são transparentes. Quando a gente vai observá-las no microscópio, não é possível observá-las sem antes pintá-las. Então, antes do cientista observar a célula no microscópio, é necessário que ele tinja essas células. Nesse caso aqui foi usado azul de metileno, por isso que eu estou usando a cor azul. Mas não precisa necessariamente ser azul, pode ser outras cores também, tá? O desenho didático, ele não precisa mostrar cores reais, geralmente a gente mostra cores fantasias. Então aqui eu escolhi o azul, porque é a cor do azul de metileno, geralmente a tinta mais usada para colorir as células quando nós utilizamos o microscópio. Tá? Então aqui nós estamos fazendo um desenho didático, mostrando aqui as estruturas de uma célula eucarionte, que tem delimitada ali a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo ali bem delimitado, separadinho do material do citoplasma. É uma característica importante ali das células eucariontes, né? Então estamos aqui dando os retoques finais no nosso desenho. E algo interessante no desenho didático é que geralmente nesses desenhos eles mostram também por escrito as estruturas. Então é importante que depois que vocês terminarem o desenho de vocês coloquem mais setinhas apontando ali as estruturas, onde é que está localizado o núcleo, o material genético, né? Onde está localizada a membrana plasmática e onde está localizado o citoplasma. Vocês não precisam identificar em todas as células, né? Nós aqui desenhamos, eu desenhei aqui tô ruim de conta. 4 células, né, da mucosa bucal, tendo como exemplo ali a foto que foi tirada do microscópio. Então, eu mostrei aqui 4 exemplos, mas eu não preciso escrever nos 4. Eu vou escolher uma ali no centro, né? Vou escolher a do centro e vou apontar todas as estruturas das células, tá? Eu optei por pintar o fundo também, porque eu gosto de fundo pintado. Isso vai depender de vocês, né? É importante que as células elas estejam todas pintadinhas, todas bonitinhas, com cores bem vivas, porque esse é o objetivo de um desenho didático, né? Demonstrar as estruturas de uma forma bem clara, bem visível. Estamos aqui fazendo os retoques finais, né? Então vamos lá. Fazendo os retoques aqui, botar uma setinha aqui, escrever aqui o núcleo, que é onde está localizado o material genético das células eucarióticas ou eucariontes, tanto faz, as duas formas de falar estão corretas. O material do citoplasma, onde nós vamos encontrar as organelas citoplasmáticas responsáveis pelo metabolismo da célula, né? O que é o metabolismo mesmo? Tá? São as reações químicas que ocorrem dentro da célula e que a mantém viva. E por fim ali, nós vamos fazer aqui a membrana plasmática, estou delimitando aqui. Fazemos aqui a membrana plasmática para encerrar o nosso desenho científico didático das células eucariontes. Escrevendo aqui, né, membrana plasmática. Isso, membrana plasmática. Ok, então encerramos o nosso desenho da célula eucariótica. Vamos nos preparar agora para a próxima célula. Vamos lá? Então, vamos agora para o desenho da célula procariótica ou célula procarionte. Novamente, as duas formas estão corretas. Né? Então, pessoal, essa célula, ela tem uma característica bastante peculiar, né? O material genético dela se encontra misturado com o material do citoplasma, não exatamente misturado, né? Porque dá para identificar certinho ali o que é material genético e o que é material do citoplasma. O que eu estou querendo dizer é que, diferente das células eucariontes, as células procariontes elas não vão ter o núcleo delimitado por membrana.
Então, o material genético que deveria ficar ali dentro do núcleo, ele se encontra todo espalhadinho juntamente ali com o citoplasma, né? Esse tipo de células, né, elas são bem primitivas. Só temos um tipo de ser vivo, nós só temos um grupo de seres vivos existentes no planeta que ainda possuem células procarióticas, né? Porque são células extremamente primitivas. Então só temos, de todos os 5 reinos que existem no mundo vivo, nós só vamos ter um reino que ainda possui esse tipo de célula, que é o reino Monera, que é o reino das bactérias. O reino das bactérias, das arqueias, que são bactérias que eram conhecidas antigamente como bactérias de ambientes extremos, né? E nós temos também as cianobactérias, que são as algas azuis, são as bactérias que possuem a capacidade de fazer fotossíntese, o próprio alimento, né? Então só temos esse reino, que é o reino Monera, que possui esse tipo de célula. Todos os outros reinos de seres vivos, todos os outros seres vivos que existem no nosso planeta, as células são eucariontes, né? Então só as bactérias, as arqueias e as cianobactérias que vão ter esse tipo de célula. Então aqui, ó, eu escolhi aqui um giz rosa, mas rosa lilás, enfim, para delimitar o material genético dentro da bactéria, né? A respeito ainda desse desenho, pessoal, reparem ali que o desenho tá em preto e branco e eu escolhi a cor vermelha. A cor não importa. Aquilo que eu falei para vocês com relação às células eucarióticas, que elas não possuem cor, tá? O mesmo vale para as células procarióticas. Elas também não têm cor, né? O que define a cor no ser vivo são as substâncias que percorrem por dentro da célula. A nossa pele, por exemplo, ela só tem essa tonalidade de cor porque uma substância chamada melanina passa por dentro delas. Se eu retirar um pedacinho da minha pele para olhar no microscópio, a melanina não vai mais estar ali. A substância não vai mais percorrer por dentro da célula e ela fica transparente. E se ela fica transparente, eu não consigo olhar no microscópio, tá? Então, para olhar no microscópio é necessário tingir as células, e o mesmo vale para as bactérias, a gente tem que tingir, né? Então, vai depender do corante, a cor da bactéria que aparecer no microscópio vai depender do corante, da tinta que for utilizada para tingir. Então, não importa a cor que vocês estiverem utilizando no desenho de vocês, ela vai ser uma cor fantasia, tá? Eu aqui escolhi o vermelho porque eu já tinha usado o azul na outra célula, né? Então, eu escolhi o vermelho aqui para contrastar bem, tá? Tô aqui dando os retoques aqui, fazendo um estudo aqui de luz e sombra, né? Novamente, vou dizer, assim que vocês terminarem o desenho, é importante vocês identificarem certinho as estruturas das células, tá? Então vamos aqui usar o lápis preto, né? O pastel preto. De novo, eu estou usando pastel oleoso, né? Mas vocês podem usar giz de cera, vocês podem usar lápis de cor, lápis grafite, enfim. Eu estou usando uma folha branca. Novamente, vou dizer, se vocês não tiverem uma folha branca, não saiam de casa para comprar folha só para fazer esse trabalho, tá? Não é para quebrar a quarentena, quebrar o isolamento só para fazer isso aqui, tá? Se vocês não tiverem folha branca em casa, vocês podem utilizar a folha de caderno de vocês, ou até mesmo um pedaço de papelão que estiver sobrando aí. Pegue um pedaço de papelão que estiver o verso da embalagem, né, onde não estiver nada marcado, estiver lisinho, vocês podem usar para fazer o desenho também, tá? Não importa. O importante aqui é fazer a atividade, desestressar, porque a atividade de desenho ela é terapêutica, né? Não é à toa que os terapeutas, os psicólogos dão desenhos para pintar para as pessoas que estão muito estressadas, que estão com a saúde mental abalada. Então, essa é uma forma também de desestressar um pouquinho, né? Preservar a saúde mental. Eu tô quase finalizando o meu desenho aqui, tá? Eu estou louca para ver o desenho de vocês, tá? Caprichem, tá, pessoal? Caprichem bem no desenho de vocês. Façam bem coloridos, usem cores bem vivas. Eu tô aqui caprichando no meu.
Eu vou esperar o de vocês, tá? Como eu disse, eu gosto de pintar o fundo, então eu vou pintar o fundo aqui. Vou escolher aqui o fundo vermelho, um tom de vermelho um pouquinho mais claro. Pintando aqui a folha vermelha. Vamos lá, pintando. Pintando. Ok, tá bom. Ok, tá bom. Agora os retoques finais, né? Identificar as estruturas. Vamos lá identificar as estruturas. Vou usar aqui o pastel preto, a membrana plasmática, a membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática ela tem função de proteção, estruturação e controle de substâncias. Ela é o que controla o que entra e o que sai da célula, né? Vamos aqui o citoplasma, né? Onde vão estar as organelas citoplasmáticas. No caso aqui das procarióticas, elas vão estar ali misturadas com material genético. Citoplasma. A letra não fica muito bonita, mas não reparem nisso. E por fim, claro, nós vamos ter aqui o núcleo não organizado, né? Núcleo, ou eu poderia ter colocado aqui só material genético, acho que teria sido mais específico e mais próprio para a questão. Mas eu já comecei a escrever e vou terminar. Então, núcleo não organizado. É isso aí, então encerramos a nossa atividade, já fizemos os dois tipos de células e pronto, voilá, tá pronta aí a nossa célula procariótica. Então pessoal, por hoje é só, eu espero aí o trabalho de vocês, tá? Beijinho!